apenas um som. Alguns são ecos de algo que nunca deveria ter sido ouvido. Bem-vindo ao labirinto do eco sombrio. Há histórias que parecem simples demais para esconder algo sombrio. Famílias comuns, dias comuns e pequenos detalhes que passam despercebidos, até o momento em que se tornam impossíveis de ignorar. Essa história começa em uma rua tranquila, cercada por árvores antigas e casas de aparência acolhedora. Um daqueles lugares onde o tempo parece passar mais devagar, e onde as pessoas acreditam que nada de verdadeiramente ruim pode acontecer. Mas naquela casa, algo começou a mudar quando uma nova amizade nasceu. A família era pequena, menos mãe e filha, menos vivendo uma rotina pacífica após anos de recomeço. A mãe trabalhava de casa e a menina, de apenas 8 anos, passava as tardes brincando no quintal. A vida parecia estável, até o dia em que uma voz suave ecoou do outro lado da cerca. Era uma nova vizinha, uma menina de cabelos escuros e olhar curioso. Ela se apresentou com uma naturalidade encantadora, como se já conhecesse o lugar há muito tempo. Disse apenas o primeiro nome, e quando a mãe perguntou de onde vinha, a resposta foi simples e um pouco vaga: de longe. Mas eu gosto daqui. A partir daquele dia, as duas crianças se tornaram inseparáveis. Brincavam no quintal, faziam desenhos, trocavam segredos. A mãe observava de longe, satisfeita em ver a filha tão feliz depois de um período difícil. Havia algo naquela amizade que parecia ter trazido luz de volta à casa. Mas a luz, às vezes, pode enganar. Logo vieram os primeiros sinais sutis, quase imperceptíveis. Brinquedos mudavam de lugar durante a noite. Portas que antes ficavam fechadas apareciam entreabertas pela manhã. A mãe tentava ignorar, acreditando que fosse distração ou esquecimento. Mas havia também uma mudança na filha. Olhares vagos, risadinhas quando estava sozinha, e uma frase que começou a se repetir com frequência: ela me disse para não contar nada, mamãe. A princípio, a mãe acreditou que era parte de algum jogo imaginário. Crianças criam mundos próprios, amigos invisíveis, histórias inventadas. Mas algo naquela frase a incomodava. Quem é ela, meu amor? Perguntava, e a resposta vinha sempre com a mesma serenidade: minha amiga, aquela que mora perto, mas que ninguém vê. Com o passar das semanas, os dias começaram a ficar mais pesados. O ar dentro da casa parecia denso, frio. Os sons se tornaram mais nítidos. Um leve arrastar de passos à noite, o barulho de algo caindo quando todos estavam dormindo. A mãe tentava encontrar explicações racionais: vento, vibração, coincidência. Mas havia momentos em que até o silêncio parecia observar. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto da filha, a mãe encontrou um pequeno colar dentro da gaveta. Um pingente em forma de espelho, antigo, com marcas de desgaste nas bordas. Onde você conseguiu isso? Perguntou. A menina respondeu sem hesitar. Ela me deu. Disse que é para eu nunca ficar sozinha. O objeto tinha um peso estranho. O metal parecia mais frio que o normal, e a superfície refletia o ambiente com uma leve distorção, como se a imagem se movesse devagar, mesmo quando tudo estava parado. A mãe sentiu um arrepio e tentou tirar o colar dali, mas a filha insistiu que era importante, e por algum motivo que ela mesma não soube explicar, deixou o objeto onde estava. Naquela noite, o primeiro grito ecoou pela casa. A mãe correu até o quarto e encontrou a menina acordada, chorando, apontando para o canto escuro do cômodo. Ela estava ali. Mamãe, falou comigo? A voz da criança tremia. Falou o quê, meu amor? Disse que agora ela mora aqui também. A mãe acendeu todas as luzes. Procurou por algo que justificasse o medo, mas não havia nada. Mesmo assim, a sensação de que algo permanecia ali era impossível de ignorar. Nos dias seguintes, a menina começou a se isolar. Parou de comer direito. Passava horas olhando o espelho do colar. E quando a mãe perguntava o que tanto via ali, ela apenas sorria e dizia: ela mostra coisas bonitas. O comportamento da filha começou a preocupar de verdade, quando ela passou a falar sozinha, chamando o nome da amiga, um nome que a mãe nunca tinha ouvido antes. Certa noite, quando o relógio marcava exatamente 3 da manhã, a mãe acordou com um som de sussurros, vindos do corredor. Eram 2 vozes, uma infantil
e outra. A segunda voz era baixa, arrastada, quase como se viesse de dentro das paredes. A mãe se levantou, caminhou devagar até o quarto e encontrou a porta entreaberta. Espiou por uma fresta e viu a filha sentada na cama, segurando o colar diante do rosto. No reflexo, por um instante, havia mais de uma silhueta. Ela entrou rápido, acendeu a luz, mas tudo desapareceu num segundo. A menina olhou para a mãe com expressão neutra e disse apenas: "Você assustou ela." A partir dessa noite, o ambiente da casa mudou de vez. O relógio parava sempre no mesmo horário. Os objetos se moviam sozinhos. E o espelho do colar às vezes refletia o quarto vazio, mas com alguém de pé, no fundo, onde não havia ninguém. A mãe começou a anotar tudo: horários, sons, mudanças. Queria provas de que não estava enlouquecendo. E quanto mais anotava, mais os acontecimentos se repetiam, como se algo soubesse que estava sendo observado. Certa tarde, um vento forte atravessou a casa e o colar caiu no chão, rachando o espelho ao meio. A menina chorou, dizendo que agora a amiga não podia mais falar direito. Mas naquela noite, o sussurro se transformou em risada. A mãe tentou tirar o colar de casa, mas toda vez que o deixava longe, ele reaparecia, às vezes sobre a cama, às vezes no chão do quarto da filha, e uma vez, dentro do travesseiro. Parecia não querer ir embora. Foi então que ela decidiu procurar ajuda. Conversou com vizinhos, com pessoas antigas do bairro, mas ninguém conhecia nenhuma criança com aquele nome. Uma senhora mais velha, moradora da rua há décadas, olhou para a mãe com um misto de pena e receio e disse: "Minha filha, essa história já aconteceu antes." E foi nesse ponto que o relato deixou de ser coincidência e passou a se tornar um eco. Um eco sombrio de algo que se repetia há muito mais tempo do que alguém podia imaginar. Certa manhã, a mãe acordou com o som da voz da filha, falando sozinha na cozinha. Quando se aproximou, percebeu que a menina estava sentada à mesa, com 2 xícaras diante dela. "Você está brincando de tomar chá?" perguntou, tentando soar leve. A filha respondeu sem levantar os olhos: "Não, mami. Ela não gosta que você chegue sem avisar." A mãe parou. Sentiu um arrepio correr-lhe pela espinha. "Quem, meu amor?" A menina olhou para o lado vazio da mesa e sussurrou: "A minha amiga. Ela disse que essa casa era dela." Foi nesse instante que o copo ao lado virou sozinho, espalhando o líquido pela mesa. A menina não se assustou, apenas olhou para a poça e sorriu, como se aquilo fosse algo esperado. Certa noite, a mãe decidiu observar escondida. Abriu levemente a porta do quarto e ficou ali, imóvel, por quase meia hora. A menina estava sentada no chão, com o colar nas mãos, e o reflexo do espelho rachado projetava uma sombra distorcida que se movia, ainda que a luz permanecesse fixa. E então, a mãe ouviu a voz. Não era da filha, vinha de dentro do reflexo, baixa, arranhada, quase sussurrando: "Ela já foi minha também." O medo tomou conta. A mãe entrou no quarto, tomou o colar das mãos da filha e tentou quebrá-lo, mas o espelho rachado não se partiu, nem mesmo com força. A menina começou a gritar, não de dor, mas de raiva. Você prometeu que não ia machucar ela. Aquela noite marcou o início do que a mãe descreveu mais tarde como os dias em que a casa respirava por conta própria. As portas batiam sozinhas, as janelas se abriam durante tempestades, e o cheiro de terra molhada se espalhava mesmo quando o tempo estava seco. Foi quando ela decidiu visitar novamente a vizinha idosa. A senhora recebeu em silêncio, como se já soubesse o motivo da visita. A velha respirou fundo e contou uma história que parecia saída de outro tempo. Décadas antes, uma menina morara naquela mesma casa, era filha única, solitária, e também costumava falar com alguém que ninguém via certa noite. Desapareceu, sem deixar rastros. A polícia nunca encontrou o corpo, apenas um espelho rachado e um colar de prata sobre a cama. A casa ficou vazia por anos, até que novos moradores chegaram, e, estranhamente, o mesmo padrão se repetia: risadas infantis à noite, sussurros, sombras, até que as famílias desistiam e se mudavam.
A história parecia um eco distorcido do que vivia agora, mas algo dentro dela se recusava a acreditar que tudo estava perdido. Ela decidiu tentar um último gesto, se aproximar da filha e daquilo que a cercava. Naquela noite, sentou-se ao lado da menina, que brincava em silêncio, com o colar. Posso falar com ela também? Perguntou a mãe, tentando conter o tremor na voz. A filha olhou para o espelho, como se esperasse permissão, e respondeu: ela não gosta de você. Disse que você quer mandá-la embora. A mãe insistiu: eu só quero entender. A menina suspirou e colocou o espelho diante das duas. A superfície, rachada, refletia não apenas seus rostos, mas uma terceira silhueta. Entre elas, uma sombra indistinta, sem contorno definido, mas com olhos que pareciam reconhecer a mãe. Olhos que não piscavam. Então, uma voz sussurrou, audível o suficiente para não deixar dúvidas: você prometeu cuidar dela, e agora é tarde demais. A mãe agarrou a filha e puxou o espelho para longe. A mãe tentava negar, racionalizar, rezar, mas a casa parecia se alimentar do medo. O som dos passos noturnos agora vinha acompanhado de um leve murmúrio e um coro distante, quase humano. A mãe decidiu ir embora. Não importava o quanto a casa parecesse tranquila, sob a luz do dia, havia algo ali que nunca mais permitiria paz. Empacotou o essencial, pegou a filha pela mão e saiu sem olhar para trás. Mas o silêncio do lugar parecia segui-las, como se o ar guardasse o som dos passos delas. Durante os primeiros dias longe dali, tudo parecia normal. A mãe acreditou. Tudo estava bem. Mas naquela noite, enquanto a filha dormia, ouviu um leve tilintar metálico vindo do quarto. Abriu a porta e o som cessou. Sobre o travesseiro, o colar. E a menina, com os olhos abertos no escuro, murmurou: ela disse que você não devia ter saído de casa. Ela ainda mora lá. E agora? Mora aqui também. Certa noite, quando já não aguentava mais, ela decidiu enfrentar o espelho. Colocou o colar sobre a mesa e o encarou de frente no reflexo. Via a si mesma cansada, pálida, mas ainda determinada. Até que a imagem piscou atrás dela, uma figura infantil apareceu. Segurando o mesmo colar, a mãe se virou, mas o quarto estava vazio. Voltou os olhos para o espelho e percebeu algo terrível. Não havia mais reflexo algum. A superfície mostrava apenas o quarto vazio, e no canto a filha, de pé, observando ela, sorria, mas não era o sorriso dela. O vidro trincou, o relógio parou, e a última coisa que a mãe ouviu foi um sussurro familiar, suave e definitivo: agora somos uma família de 3. Há histórias que não terminam, apenas mudam de casa, e há ecos que nunca cessam. Eles se arrastam entre paredes, vozes e memórias, procurando quem os escute. Talvez seja por isso que você ainda está aqui ouvindo, esperando, sentindo. Você acabou de entrar no labirinto do eco sombrio, um lugar onde o passado ainda respira e o medo tem voz. Se você ouviu até aqui, não saia em silêncio, deixe o seu eco nos comentários. E volte antes que o som pare de chamar o seu nome.